Vamos lá, voltando para casa ainda aqui no meio da BR-101, eu tô de volta, né, para casa depois da live presencial do Jornal do KTO lá em Jacarepaguá. Tô no meio do caminho, aqui, na verdade, aqui já é São Gonçalo. Eu acabei de passar a divisa de Niterói com São Gonçalo, mas parei aqui dentro do carro para poder gravar, que senão vai ficar muito tarde quando eu chegar em casa, pra gente poder falar de dois assuntos que são muito importantes e muito urgentes, de certa maneira, no Fluminense. Nesse vídeo aqui eu vou falar bastidores e detalhes da questão do Otávio, tá? Que saiu a matéria. Vou falar sobre uma questão de apuração que eu já tinha falado aqui no sábado e no domingo. Mas vou abrir aqui falando primeiramente sobre a situação da tabela, porque o Sampaio Corrêa empatou com o Vasco lá no Lorival Gomes, em Sampaio Corrêa, em Saquarema. Esse resultado de empate foi essencial para o Fluminense. É óbvio, né? A situação do Fluminense é tão complicada que a vitória de cada um dos dois times teriam suas vantagens, mas o empate também tem suas vantagens e desvantagens. Apesar de tudo, gente, tá tudo colaborando para o Fluminense chegar na última rodada com grandes chances de classificação. Vamos lembrar, tá? O Vasco tá ainda a 14 pontos, vou até deixar a tabela aqui do lado. O Vasco tá ainda a 14 pontos. Com esses 14 pontos que ele vai no empate contra o Sampaio Corrêa, ele depende. Caso o Fluminense chegue a 17, lembrando também, é muito importante destacar que o Fluminense precisa vencer Nova Iguaçu e Bangu. Tá? Mas se o Fluminense tiver 15, aí, meu amigo, se tiver 15 deu merda. Não tem como fazer 16, né? Porque você não tem como fazer 5 pontos em 2 jogos. Se tiver 15, a gente foi eliminado. A verdade é essa. Mas o cenário atual é o seguinte. Se o Fluminense vencer os seus 2 jogos e for 17 pontos, o Vasco vai jogar 2 clássicos agora. Ele joga contra o Flamengo e contra o Botafogo. Se ele ganhar um desses 2 clássicos, muito provavelmente ele termina na frente do Fluminense. Ele vai ter ali... Nos critérios de empate do Vasco, o saldo já é bem melhor, então acho que não tem nem discussão quanto a isso. Só que o Vasco precisaria ganhar um dos 2 clássicos, empatar os 2 não serviria. E o fato do Vasco ganhar um dos 2 clássicos ferra o Botafogo. Porque o Botafogo neste momento tem, além do jogo contra o Boa Vista, e o Botafogo tem 13 pontos, clássicos contra Flamengo e Vasco. Lembrando, empatar para o Vasco não adianta. Ou seja, caso o Vasco ganhe do Botafogo, o Botafogo vai no máximo 19 pontos, mas precisaria ganhar o Flamengo. Caso o Vasco perca para o Botafogo, ele agora vai no máximo 17 pontos se ganhar o Flamengo. O que dá pra gente dizer que Vasco e Botafogo, caso não troquem pontos com o Flamengo, o que é trocar pontos? Faltam 3 clássicos. É o Vasco ganhar do Flamengo, o Flamengo ganhar do Botafogo, o Botafogo ganhar do Vasco. Essa é a pior situação pra gente. O melhor cenário pra gente é empatar todos os clássicos, ou então, por exemplo, o Flamengo ganhar os 2 clássicos dele. Esse seria o cenário ideal. Por quê? Chegaria na última rodada, se o Flamengo ganhasse os seus 2 clássicos, já estaria classificado. Muito provavelmente Volta Redonda também já chegaria classificado. O Fluminense teria 17 pontos e a gente teria, vá lá, que o Botafogo ganhe do Boa Vista, tá? Que é o jogo que falta pra eles ali. O Flamengo teria classificado, o Botafogo teria classificado e o Botafogo, mesmo ganhando do Boa Vista, teria 16 pontos com o Vasco com 14. Se o Vasco empatar com o Flamengo, talvez com 15, mas enfim, considerando que ele não ganhasse, ele teria 14. Isso quer dizer que, se o Fluminense tiver 17, os 2 times não passam o Fluminense. Pra onde que a gente começa a mirar agora? Pra Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa enfrenta a Volta Redonda e Portuguesa. A gente tem que torcer pro Volta Redonda ganhar o Sampaio Corrêa, porque eles são com 13. Se eles ganharem o Volta Redonda e são favoritos contra a Portuguesa, eles chegam a 19 e a gente não chega neles. Tem que torcer pro Maricá não ganhar o Flamengo. Apesar de que o Maricá mesmo, né, teria que ganhar o Flamengo agora e ganhar o seu outro jogo, o Maricá com empate com o Bangu perdeu muita força. Você tem uma Madureira nessa conta aí também. Então tem alguns pequenos ali que podem complicar a vida do Fluminense. Mas esse empate do Vasco com o Sampaio Corrêa foi crucial pro Fluminense ter. Se não tiver uma troca de pontos no Clássico, o Fluminense provavelmente conseguisse classificar caso vença os seus 2 jogos. Você tá percebendo que eu tô fazendo muitas condicionais, né? Caso, isso precisa, se... E por que eu tô fazendo isso? Porque a situação do Fluminense era de nem ter isso. A situação do Fluminense era de estar eliminado no Campeonato Carioca. Agora não é mais. Agora hablemos de volante, hablemos de Otávio, volante da equipe do Atlético Mineiro, que negocia com o Fluminense. Os créditos aqui ao pessoal do GE, que publicou essa informação nessa segunda-feira. Só que quem assiste aqui o Raiz Tricolor viu que eu comentei num vídeo, ainda na transmissão de sábado, que o Fluminense tinha engatilhado um negócio com um volante camisa 5.
No domingo eu já tinha um pouco mais de detalhes. Eu gravo um vídeo aqui, inclusive eu falo sobre o Girotti também, que foi oferecido que tá na equipe do Tadjeres, o Fluminense acabou não aceitando. Trago alguns detalhes sobre contratação e um dos detalhes que eu tinha era: o Fluminense está engatilhado com um volante de futebol brasileiro. Só que essa informação que eu tinha continha o nome do Otávio. Mas eu tenho dois princípios aqui a respeito de negociação muito fortes. Uma que eu não dou informação sem confirmar, e a outra, na verdade são três até, eu não dou informação sem confirmar. A segunda é que eu chamo as coisas pelo nome que elas são. Então, o jogador não está negociando se ele só foi oferecido. Se ele foi oferecido e o Fluminense marcou uma negociação e pediu valores, aí sim está negociando. Então, chama as coisas pelo nome que elas são. E o terceiro ponto é que eu não fico fazendo charada com o torcedor. Quando eu tenho informação, eu dou. Quando eu não tenho, eu não dou. Então, vamos lá, partindo desses três pontos. O do meio não interferiu tanto nesse caso, mas o Fluminense negociava com o volante. A informação que eu tinha confirmado era essa, que era um volante, e o que eu tinha de mais de uma fonte era do futebol brasileiro. E a gente do Jornada tinha apurado o nome do Otávio há cerca de um mês. O Lessa até foi buscar. Dia 16 de janeiro o Lessa trouxe esse nome para o Fluminense. E ao trazer esse nome, a gente foi tentar apurar, chegou a um nome, chegou a uma situação, chegou a outra, mas não conseguiu confirmar a situação do Otávio. Agora, de novo, eu também cheguei de novo ao nome do Otávio. Só que, chegando de novo ao nome do volante do Galo, a gente não conseguiu confirmar que era o nome dele que o Fluminense negociava. Os amigos lá da Central Fluminense falaram de Zé Wellison, de que o André Cury tinha confirmado uma procura. Até onde eu sei, essa procura foi feita antes. Não foi feita uma procura agora pelo Zé Wellison, mas é a apuração deles. Então, não tenho algo dizendo diferente, mas eu sabia que o Fluminense tinha procurado lá atrás. E o Zé Wellison tá forçando, essa outra informação também que eu apurei na época, uma renovação no Fortaleza. O Sport chegou a fazer uma proposta, não agradou tanto, então é um desejo deles também. Se manter na mídia falando de outros clubes, para forçar essa renovação lá no Fortaleza, mas ao que eu sei, não tinha tido um contato agora sobre o Zé Wellison, tinha tido lá atrás. E o Otávio era o nome na mesa do Fluminense. O pessoal do GE foi competente antes da gente, confirmou e publicou. Mas eu confirmo a informação do GE. De fato, o nome do Otávio é o nome que o Fluminense negocia, que eu mencionei ontem sobre o futebol brasileiro, mas que eu não tinha confirmado, então eu não ia ficar fazendo charadinha com o torcedor. Sobre o nome do Otávio, eu preciso ouvir mais atleticanos, ouvir mais mídia mineira, mídia de gente que eu acompanhou. É um jogador que já esteve fora do Brasil por um tempo, desde que voltou para o Atlético Mineiro fisicamente, olhando números, parece entregar. É um cincão. Não tá muito no perfil pra torcida do reforço que o Mano falou que seria o padrão, que era um reforço para ser titularíssimo. Mas talvez pro Mano Menezes esteja. Iria compor como posição o elenco do Fluminense na parte de meio de campo. Ficaria completo, faltando apenas um outro camisa 10, né? A gente não sabe a situação do Paulo Henrique Ganso, mas precisaria de um outro 10. Mas dentro do meio de campo, na parte defensiva, a gente teria o volante que joga quase que como um meia, como o volante que joga quase como um ponta, que bate bem de fora da área, como o Lima, o Nonato, o anterior que eu citei. O volante que também tem um bom lançamento, como o Bernal, o Martinelli. Volantes que sabem jogar de camisa 5 e sabem jogar um pouco mais avançados, como o Hércules também eu já citei. E tem até o volante ruim também, que é o Vitor Hugo, né? Tem o moleque subindo da base, que é o Wallace Davi, que ainda não se firmou. E traria um cincão, que é o que a gente não tem hoje. A gente não tem o volante cincão. O Bernal chegou com essa promessa e não é isso. A pegada do Bernal é outra. Novamente, dentro de campo, essa situação te agrada, essa contratação? Eu ainda não sei. Eu ouvi muito relato positivo do Otávio no ano passado. De desespero, vocês vão se lembrar, no Fluminense Galo, de que ele não sabiam se ele ia jogar, se ele ia voltar. E ele era banco na final da Libertadores justamente, de uma maneira justa, para dizer, né? Melhor, porque ele já não vinha jogando tão bem. O Cuca assume no início desse ano, quando o Fluminense fez esse contato, por isso o Atlético deu uma afastada. O Cuca gostava, porém não vem jogando, tá no banco, e é de interesse também do jogador sair. Só que ele tem contrato ainda. Quanto que o Fluminense teria que gastar para essa contratação? Na teoria o Fluminense não tem dinheiro, mas na prática o que a gente estava vendo é uma proposta de $8 milhões pelo Rony.
mais 1,5 milhão de reais, R$1 milhão por mês que o Fluminense ofereceu. Então, espaço na folha salarial e dinheiro para efetivar uma contratação no longo prazo tem. É o Otávio esse cara? Meu amigo, quem fica com a xepa no final vai ficar com as piores, né? As melhores frutas, né? Para quem é do interior igual a mim, quem chega primeiro no pé, pega as melhores frutas. Quem chega depois, ou pega a fruta boa que já caiu no chão, ou então vai pegar a fruta verde no pé. No caso do Otávio, pode ser um achado da diretoria do Fluminense. Como eu falei, eu preciso ouvir mais atleticanos, saber como ele começa a temporada. Mas as informações que eu tenho são essas. Beleza? É isso. Amanhã tento trazer mais detalhes, que são 5 para as 10. Eu não vou ficar ligando pra galera. Até tentei ligar, tá? Não vou mentir aqui não. Tentei ser inconveniente, ligar pra uma galera do Galo, representantes ali, mas não consegui falar. Mas amanhã eu prometo, vou tentar ligar pra essa galera, ver se consigo apurar alguma coisa. De dentro do Fluminense, nessa janela, você já sabe, tá praticamente impossível pra gente. Então a gente tem apurado bastante com vários lugares do mercado e, claro, tendo aquele cuidado absoluto de apurar com várias fontes, coisas que você sabe que a gente aqui do Raiz Tricolor e todo mundo do Grupo Jornada, se sair aqui você pode acreditar, a gente não tá te vendendo informação falsa e nem fazendo alarde com um jogador que não vai vir, né? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Sou Gabriel Amaral, não me apresentei, tá? Sou jornalista tricolor. Meus vídeos normalmente não são no carro, no Carrefour de Niterói assim não, tá? Mas de São Gonçalo, na verdade. Mas esse daqui eu tive que gravar dessa maneira. Tamo junto, tá? Até a próxima. Obrigado pela audiência. Valeu.